Sabadão é dia do quê? É dia de arrumar briga no YouTube, papai. Pois é, vocês estão querendo ver pau torar aqui no YouTube com as perguntas dessas que vocês fazem, né? Ó o pau quebrando, vai, eita porra! Briga na baixa, vai! Eita porra! E eu também de você? E eu tenho. Qual a régua da minha cara? Ré. Bom, é o seguinte, se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que sábado é um dia que eu dedico para responder perguntas lá no Instagram. E eu pego o vídeo aqui para explorar um pouco mais. Mas hoje vocês me fizeram uma pergunta lá. Aliás, o João me fez uma pergunta lá. Aí eu fui lá, fiz uma enquete, falou, vocês querem que eu grave um vídeo sobre isso? E aí a maioria venceu, então estou aqui para falar sobre a absolvição do presidente Ladrão! Ladrãozinho! E o João Laurentino perguntou a sua opinião sobre a absolvição do presidente Lula. E antes de eu começar esse vídeo, eu quero dizer o seguinte. Se você assiste esse vídeo com paixão, você não vai concordar comigo, ponto. Seja você de direita, de esquerda, de qualquer lugar, você não vai concordar comigo. Você vai me chamar de fascista, você vai me chamar de comunista, você vai me chamar de qualquer coisa. Mas o problema não está em mim, o problema está em você que está apaixonado por um político aí. E se você é apaixonado por político, sinceramente você não tem o meu respeito. Porque a gente não deve ficar defendendo políticos. Políticos estão lá para servir a gente e não o contrário, tá? Seja lá quem for, beleza? Agora, se você quiser ter um debate razoável, civilizado, colocando contrapontos, a gente vai poder enriquecer muito o nosso conhecimento aqui nos comentários. Tudo bem? Então vamos lá. Não é novidade para ninguém que o ministro Fachin monocraticamente havia anulado o processo de Curitiba e agora a Suprema Corte, no plenário, foi lá e votou e anulou o processo. Portanto, o ex-presidente Lula não é inocente, diga-se de passagem, mas, segundo o STF, o processo de Curitiba é anulado e ele deve ser julgado pela Justiça de Brasília, porque, segundo o STF, o ex-juiz Sérgio Moro não tinha competência para o caso. Ponto. Então, que fique claro, primeira coisa, isso não é uma absolvição, como perguntou o John, tá? Ele não foi inocentado. O que acontece é o seguinte, todo o processo vai ter de começar de novo, ele vai ter de ser julgado de novo. Na minha visão, esse processo não vai acontecer, porque não vai acontecer rápido, e a justiça no Brasil é muito lenta. Portanto, o ex-presidente Lula está elegível, ele pode concorrer à eleição, ele pode eventualmente ganhar ou perder, enfim, não é essa a discussão aqui. E se esse processo para começar do zero vai demorar mais alguns anos aí, caso isso aconteça. Tudo bem? Então, primeiro ponto, o Lula não foi absolvido, beleza, John? O processo dele simplesmente foi cancelado, pois, segundo o STF, não era competência da Justiça Federal de Curitiba julgar esse caso. Tudo bem? Agora o que eu quero trazer para você é uma reflexão do quanto essa anulação do processo, ela sinaliza para a gente e para o resto do mundo o quanto o Brasil é um país pobre, desorganizado e inseguro. Então, se você acha que o Brasil é um país pobre, se você acha que o Brasil é um país com muitos problemas, saiba, um dos problemas está na justiça brasileira. E eu não estou aqui me referindo à Suprema Corte, não estou atacando ninguém, mas eu estou falando de toda a estrutura jurídica. Porque se a gente quer ser um país levado a sério, a nossa instituição, a nossa justiça, ela tem de ser uma justiça séria, que deve acontecer independente de partidos, independente de ideias, ela deve acontecer como manda o figurino, certo? Então, minha opinião pessoal, antes dessa anulação, na minha visão, o julgamento do ex-presidente pelo juiz Sérgio Moro fazia sentido, só que com as informações que eu tinha até 2014, 2015, depois nós tivemos outras informações que vieram à tona e que a gente percebeu que algumas coisas não ficaram tão claras assim. Então o que eu penso é o seguinte, não é porque a gente acha que certa pessoa cometeu um crime ou deixou de cometer esse crime, que a gente vai querer que ela seja condenada a qualquer custo. Se a gente quer viver em um país sério, a gente quer que as pessoas sejam julgadas da maneira correta, com o devido direito de defesa, da maneira correta. É assim que tem que acontecer, independente de quem seja, beleza? Porque se você acha que o teu inimigo político ele pode ser condenado a qualquer custo, tudo bem. Só que quando isso acontecer com você ou com seu favorito político, você também não vai poder ter o direito de reclamar. Então, se a gente quer viver num país sério,
Primeiro processo, a gente tem de querer que todo processo criminal corra com o devido processo legal, beleza? Então a minha opinião é que até com as informações que eu tinha até 2014, 2015, fazia sentido tudo que estava acontecendo em Brasília. E depois a gente vai tendo mais informações. Mas o ponto que eu quero trazer aqui principal não é dizer o seguinte, olha, o STF errou ao ter cancelado o processo, porque, como eu disse, é uma informação nova, tá? Eu não sou jurista, então eu não entendo os detalhes, mas também não posso dizer que o juiz Sérgio Moro acertou ou errou, dado todo esse contexto. O que eu quero trazer para você é uma reflexão que faz a gente entender porque o Brasil é um país pobre. Como que a nossa justiça comete um erro tão grave quanto esse? É um erro assim que diz para o mundo, olha assim, mundo, você quer investir no Brasil? Você quer gerar emprego? Você quer gerar renda aqui? Tudo bem, mas cuidado, porque a nossa justiça muda de ideia a qualquer momento. E aí? Ó, vamos lá, vamos pensar comigo de uma maneira muito racional, me acompanha aqui. Vamos assumir que o juiz Sérgio Moro, os promotores lá do Ministério Público que acusaram o presidente Lula, vamos assumir que eles fizeram tudo certo com o devido processo legal, que está muito, muito, muito certo. E que, portanto, a Suprema Corte agora estaria, então, anulando esse processo de maneira errada. Então existe um erro da Suprema Corte aqui. Olha só, se existe um erro da Suprema Corte nesse momento, o que a gente está dizendo é o seguinte, que o ex-presidente Lula está sendo colocado de volta no jogo político para disputar a eleição em 2022 de uma maneira injusta, de uma maneira errada. Quem está colocando ele de volta é a Suprema Corte, quando na verdade não deveria, porque, segundo essa nossa hipótese, foi feito tudo correto lá em Brasília. Existe um erro gravíssimo aqui. Por outro lado, como eu disse, esse é um vídeo sem paixão, vamos imaginar que, não, a Suprema Corte está certa. O juiz Sérgio Moro, de fato, não tinha competência para o caso. Esse caso deveria ser julgado em Brasília. E lá foi feito errado. Vamos imaginar isso, que agora que está sendo feito certo. Porque o que a gente vai ver nessa discussão é isso. Pessoas que defendem, até juristas que defendem, que dizem que não, que deveria ser assim, e juristas que dizem que não, é agora que está certo. Enfim. Mas olha só como é grave isso. Se o juiz Sérgio Moro, junto com o Ministério Público, conduziu o processo de maneira errada, sem a devida competência, o ex-presidente Lula ali foi condenado por um juiz que não era competente em seu caso. Não significa que ele foi condenado, ele era um inocente que tenha sido condenado. Não, ele foi condenado por um juiz que conduziu o processo errado. O que eu estou dizendo aqui é que a Justiça de Curitiba tirou o ex-presidente Lula do pleito eleitoral por um erro. Cometeu uma injustiça com ele tirando-o do pleito eleitoral e talvez isso inclusive tenha contribuído para a eleição do Bolsonaro. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, você nunca me verá defendendo ou acusando ninguém com paixões, dizendo não, apontando o dedo na cara, dizendo não, esse fez errado ou aquele fez certo, principalmente tratando desse processo de justiça. Como eu disse, eu não sou jurista, mas a leitura que eu estou fazendo é o seguinte, cara, se o ex-juiz Sérgio Moro errou, junto com o Ministério Público, eles simplesmente tiraram o Lula do pleito político em 2018 injustamente. Agora, se é o STF que está errado, eles simplesmente estão colocando o Lula no pleito político injustamente. Que tipo de segurança jurídica você acha que esse nosso país tem? Em uma justiça que muda de fatos na hora de julgar? Percebe onde eu estou querendo chegar? Imagina você ter sido absolvido ou condenado por uma determinada situação, ou melhor dizendo, ter sido absolvido por uma coisa que você de fato não fez, ou foi julgado errado, enfim, e depois vem a justiça e muda de ideia, porque é uma outra instância que mudou e anulou, e durante todo esse processo sua vida virou de cabeça para baixo. Então, o que eu digo é o seguinte, eu sou a favor de quem cometeu o crime, que de fato pague pelos crimes, que fiquem presos, mas eu sou a favor de que as pessoas sejam julgadas com o devido processo legal e que, na medida do possível, claro, porque ninguém é a prova de falhas, a gente não cometa falhas nesse processo, que não seja um processo com vício, porque se é assim, a gente vai cometer... A justiça que era para cometer justiça vai fazer injustiça.
E se a gente quer segurança jurídica, a gente tem que saber exatamente como as coisas funcionam, quem que julga, quem deve julgar, quem deve acusar, quem deve defender, sem ficar com essa briga, com essa polarização. Agora o STF, porque isso não é bom para a nossa democracia. Então, repito, a minha opinião é que essa anulação do processo, ela escancara na nossa cara o quanto que o Brasil é um país pobre e inseguro. Mas sabe qual que é o principal problema disso? Que tem um erro aqui, tem um erro, tá? Segundo o que parece, tem todo um processo de corrupção que envolvia o PT, o Lula e os seus copartidários ali durante o processo de 2014, por ali vai. Então, segundo parece, existe isso. Ele foi julgado. Agora, o processo dele não vale mais, vai ser julgado por outro processo. E agora tem o STF. Sabe qual é o grande problema disso? Que mesmo com um erro tão grave quanto isso, ninguém vai pagar por isso. Ninguém. Ninguém vai falar, puxa, olha, eu cometi esse erro aqui, agora eu vou pagar por isso. Vai ficar por isso mesmo. Vai ficar para a história. Então, a gente vai continuar vivendo na nossa sociedade com uma ala que é fã do ex-presidente Lula, vai dizer que não, que agora ele foi inocentado, quando na verdade não foi, que fique claro isso, e que o juiz Sérgio Moro é um golpista, blá, 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 blá. Outra ala agora vai começar a tacar pedra no STF, blá, 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 porque tá absolvendo o inocente, quando na verdade, repito, não está absolvendo. Só que o principal a gente não está discutindo. O quanto que esse negócio é sintomático, o quanto que esse negócio é grave, o quanto que esse erro que a justiça comete é grave. E veja, eu não estou aqui dizendo que o STF está errado. Estou dizendo que a justiça está errada. Porque se o STF está errado agora, a gente está colocando um cara no pleito eleitoral de maneira injusta. Só que se o ex-juiz Sérgio Moro estava errado, a gente tirou um cara do pleito eleitoral de maneira injusta. Percebe? E se a gente quer viver num país civilizado, repito, as pessoas devem ser julgadas, sentenciadas com o devido processo legal, sem vícios, sem preferências ideológicas, sem partidarização aqui. Então, basicamente é isso. Então, essa é a minha reflexão. Eu confesso que, para mim, na minha percepção de mundo, não mudou nada. Eu já sei que a gente vive num país que é absolutamente inseguro do ponto de vista jurídico, e essa é só uma materialização e que mostra pra gente que a gente tem muito que melhorar como sociedade. As nossas instituições precisam de evoluir muito para que a gente se torne, de fato, um país de destaque no mundo. Essa é a minha reflexão. Eu quero saber o que você acha a respeito disso. Conta aqui pra mim nos comentários a sua percepção. Você é a favor do STF, é a favor do ex-juiz Sérgio Moro? Enfim, eu queria entender de você. Mas como eu disse no começo do vídeo, tá? Se você fizer qualquer tipo de comentário com paixão, querendo me acusar de alguma coisa que eu não disse aqui, eu simplesmente vou ignorar você com sucesso. Mas, se você quiser debater de uma maneira civilizada, conta comigo. Vai ser um prazer a gente bater esse papo. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.